zero. Quê? Nenhum problema. Entendi. Nenhum problema. Pô, te liguei pra te dar uma informação. Agora tá, falei, mano. Mas, sei lá, a relação tá mais diferente. Eu falei, será que ele já sabia? Você sabia, Pedro? E eles Não, ligam. pai, eu tô focado lá, um monte de problema aí. Problema Tá vendo? Quê? não é um dia que a gente faz no final aqui dessa história. Aí chegou o quê? Aí chegou a minha, acontece. Tava tristezinho. Não pode dar problema pra todo mundo. O que é? Não. Deixa acabar, pô. Não sei que hora vai acabar, vai ser o clima que vai acabar, depois. Não, vou chamar o diretor pra um. Sabe, vou interromper sua conversa, que eu quero te dar uma coisa. Não. Que Deus te abençoe tanto. É aniversário seu? Obrigado, eu que te agradeço. E cara, Getúlio foi feito um acordo desses uso dos símbolos oficiais. Foi feito um acordo para usar só para 2016, ele fez a emenda. É, bicho, esse aqui cai. Esse aqui monta pau. Laura que botou. Esse cai. Esse dos símbolos oficiais tá aí. Tá aqui. Aí? Esse que tá na pauta. É bom que ele derruba a sessão no primeiro. Esse cai. Não sei, tem que ver o nome. Se não tiver. Som. Negócio dos símbolos oficiais. Jandinho, você pegou seu iPhone com o Rogerinho? Eu? Eu trouxe? Um monte? Las Vegas no meu. Jandinho, você pegou seu iPhone com o Rogerinho? Família, você me deixou preocupado, rapaz. Eu vou conversar no final. Fala com eles. Compartilha com você. Eles vão perguntar, eu vou falar nada, vão perguntar. Não, não vou falar antes, não. Mas é, Senão é igual telefone sem fio. É bom todo mundo ouvir junto. então vamos falar antes. Suspende sessão, fala logo. Não, tá doido? Derruba aí. Não, não é assim também não. Aí é só quem. Ele já, rapaz, conheci Grandinho, ele não foi jovem. E o pior, que no gabinete itinerante de Goiabeiras, Fala. no gabinete itinerante de Goiabeiras, do nada, me vem um cara lá do meio. Gandini, faz bem assim, Gandini, te conheço desde a época do IFES. Mas do que do IFES? Você jogava bola comigo, cara. Você jogava muito. Eu falei, você tá de sacanagem. Eu falei, meu amigo, você combinou, o Gandinho tá te pagando, o que é? Pipoca? O que foi? Sim, filho. Eu falei, Gandinho, Você tá. Você vai ver. Primeira vez que eu jogar contra você, o que eu vou fazer? Tô me preparando. É bate-me e robe. Bate-me e robe.
Tendo o número suficiente de vereadores, nós vamos convidar o vereador Sandro Parrini para fazer a leitura do texto bíblico. Peço a todos que nos acompanham, também aos vereadores, que fiquem de pé. Boa tarde a todos e a todas. A sabedoria edificou a sua casa, levantou 7 colunas, imolou as suas vítimas, preparou o seu vinho e dispôs a sua mesa. Enviou as suas servas para que anunciassem nos pontos mais elevados da cidade: quem for simples, venha a mim. Aos insensatos disse: vinde e comei do meu pão, e bebei do vinho que preparei para vós. Deixai a insensatez e vivereis. Andai pelos caminhos da prudência. Aquele que corrige o mofador atrai sobre si o escárnio. Aquele que repreende o ímpio, a si mesmo se desonra. Não repreendas o mofador, que te odiará. Repreende o sábio, e ele te amará. Lido o texto bíblico. Agradeço a leitura do vereador Sandro Parrini. Vou convidar o vereador Rogerinho Pinheiro a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 109ª sessão ordinária, segunda sessão legislativa, da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 30 dias do mês de outubro do ano 2014, no Salão Maria Ortiz, no Palácio Atílio Vivaco. Situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, nessa cidade. Composto o quórum regimental para início da sessão, o senhor presidente solicitou o registro eletrônico para verificação do quórum, para a abertura dos trabalhos, com o registro da presença dos vereadores Davi Ismael, Marcelão, Reinaldo Bolão, Sandro Parrini, Vinícius Simões, Zito Maia e Fabrício na presidência. Mesmo deu por aberto os trabalhos legislativos, solicitou o senhor vereador Zito Maia a gentileza de proceder à leitura do texto bíblico em cumprimento da resolução 1919 de 23 de janeiro de 2014. O senhor vereador leu da tribuna o livro de Macabeus, capítulo 4, sob o título Novas Vitórias. Lida a seguir pelo vereador Zito Maia, ata sessão anterior sendo aprovada como redigida. Compareceu o vereador Namichek, lido a seguir expediente interno. Leitura e caminhando dos projetos de leis de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória, Sandro Parrini, Luizinho Coutinho, Reinaldo Bolão, Zezito Maio, Luiz Emanuel e Max da Mata. No início do grande expediente, na leitura destinada às lideranças partidárias, somaram à tribuna o senhor Zezito Maio, Davi Ismael, Neuzinha de Oliveira, Wanderson Marinho, Max da Mata. Com o encerramento da segunda fase dos trabalhos, o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores presentes o registro eletrônico para início da ordem do dia, tendo confirmado a presença senhores Davi Ismael, Luizinho Coutinho, Luiz Emanuel, Max da Mata, Neuzinha de Oliveira, Reinaldo Bolão, Rogerinho, Sandro Parrini, Vinícius Simões, Wanderson Marinho, Zezito Maia, além do presidente Fabrício Gandini da presidência. Com a presença de 12 vereadores, a presidência deu por aberta a ordem do dia com as seguintes deliberações. Caminhando pelo autor, pelo vereador Max da Mata, e mantido por 9 votos sim, 2 não, uma abstenção. Eu veto
total do projeto de lei número 420, contido o processo 9510, de autoria do vereador Wanderson Marinho, que dispõe sobre a criação de selo de qualidade e segurança de casas de shows, boates e similares. Discutido pelo autor, encaminhado pelo vereador Max da Mata, o vereador Neuzinho de Oliveira compareceu, o vereador Namichek, autor Davi Ismael, Zito Maio, mantido por 6 sim, 4 votos não, 3 abstenções. O veto total do projeto de lei número 180/2013, contido no processo 3775/2013, de autoria do vereador Wanderson Marinho, que assegura os usuários de transportes municipal com deficiência e mobilidade reduzida o direito de desembarque entre paradas obrigatórias, ponto de ônibus, e da outras providências. Justificado o voto pelos vereadores Vinícius e o Rogerinho, discutido pelo autor, encaminhado pela vereadora Neuzinha de Oliveira e pelo Rogerinho, o veto total, projeto número 340/2013, contido no processo 7275/2013, de autoria do vereador Luizinho Coutinho, que dispõe sobre a reserva de 30% das vagas para mulheres, nos contratos firmados entre a Prefeitura e a empresa de vigilância. Submetido à votação, senhor presidente, havendo a mudança no quórum, 6 vereadores presentes, quórum insuficiente, por se tratar de veto que exige quórum qualificado. O senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando antes os senhores vereadores a comparecer na próxima sessão, ordinária realizada dia 4 de novembro de 2014, às 16 horas, e para a qual designou expediente interno e externo, ordem do dia, trabalho das comissões e o que mais ocorrer. Encerrou-se a sessão às 17h42, do qual, para constar, foi lavrado a presente ata, que após lida, aprovada, foi assinada pelo presidente, pelo senhor secretário da mesa e pela redatora de atas de plenário. Lida, senhor presidente, a ata. Consulta o plenário se existe alguma retificação a ser feita na ata lida. Não havendo, considera aprovada. Leitura do expediente interno. Indicação, Sandro Parrini, Fabrício Gandini, Anderson Marinho, Sandro Parrini, Vinícius Simões, Sandro Parrini, Vinícius Simões, do 4533 ao 4538, Vinícius Simões, do 4540 ao 4565, Vinícius Simões, 4566, Luizinho Coutinho, 4567, Davi Ismael, 68, Max da Mata, 69, Max da Mata, 4572, Reinaldo Bolão, 73, Reinaldo Bolão, 4574, Reinaldo Bolão, 4576, Zezito Maio, 77, Zezito Maio, 78, Reinaldo Bolão, ao 4595, Reinaldo Bolão, 4596, Reinaldo Bolão, 98, 99, 4600, Reinaldo Bolão, 4601 ao 4613, Reinaldo Bolão, 4614 ao 4619, Reinaldo Bolão, 4620, Luizinho Coutinho, 4621, Sandro Parrini, 4622, Sandro Parrini, ao 4631, Sandro Parrini, 4632, Luizinho Coutinho, 4634, Namichek, 4635, 36, 37, 38, 39, 40, Namichek. Expediente interno, autor Rogerinho Pinheiro, solicitando o arquivamento do projeto número 332/2014. Requerimento plenário, autor Serjão, assunto justificando a ausência na sessão ordinária.
Requerimento plenário 864-2014, processo 8863, Neuzinha de Oliveira, solicitando o plenário para a realização de sessão solene em homenagem aos 40 anos da Igreja Assembleia de Deus Alto Tararé, Jubileu de Rubi, no dia 27 de novembro de 2014. Voto de louvor, Sandro Parrini. Voto de louvor em homenagem ao excelentíssimo senhor, juiz de direito Jorge do Nascimento Viana, doutor Paulo Roberto Lupe, doutor Fernando Estevão Bravin Rui e doutor Everton Schwab Pinto Júnior. Voto de louvor, Sandro Parrini. Voto de louvor para SECT, Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho. Lidos, expediente interno, senhor presidente. Inclui-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, vai de pesar requerimento plenário e em discussão as demais proposições dos vereadores presentes. Voto de louvor, moções, requerimento sujeito à votação. Em discussão, não tendo quem queira discutir, os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Encerrado pequeno expediente, passamos ao grande expediente com a hora das lideranças partidárias. Vereador Luizinho Coutinho, líder dos SDD. Solidariedade. Senhor presidente, senhores vereadores, como líder de Solidariedade, nosso presidente Neuzinho não se encontra aqui nesse momento, mas o partido está de porta aberta, estamos fazendo filiações para organizar o partido para as eleições de 2016. Solidariedade já começa a se organizar, e se você quiser vir para Solidariedade, você é bem-vindo, entendeu? Mas, por falar em solidariedade, presidente, nós deparamos nesse momento, nessa chuva de quinta-feira, vereador Davi Ismael, de ver os carros, né, ilhados nas calçadas e sendo autuado pela guarda. É lamentável, isso foi cogitado na imprensa, se isso realmente for verdade, eu estou aqui para dizer que até envergonha a guarda ter pessoas dentro da guarda, pessoas que, se por ventura tomar uma atitude dessa, é uma falta de solidariedade, e eu quero colocar aqui que, se realmente isso aconteceu, que esses guardas sejam não punidos, não é punir não, mas contratar um psicólogo para cuidar deles, porque eu considero umas pessoas que não têm um espírito solidário doente, porque no momento de a população está precisando de ajuda, era para estar até tendo apoio, empurrar um carro, companheiro, é ajudar, ser solidário às pessoas que estão naquele momento tragédia. Tem gente que ficou dentro do ônibus 6 horas dentro do ônibus, gente que não conseguiu ir para casa, e a gente vê até um comentário de que a guarda está autuando os carros que estão em cima de passeio, em cima de alagado. Isso realmente, se aconteceu, é importante. Acho que o nosso secretário de Segurança deve separar esse cidadão e fazer com que ele faça um trabalho psicológico, né, cuida dele, que ele está realmente com problema de saúde. Uma outra coisa que me traz aqui, presidente, é que esse vereador, parceiro da administração, da base aliada da administração, e parece que, eu pasmo Vossa Excelência, paradiando aqui no vereador Zezito Maia, que não está aqui nessa casa nesse momento, mas parece que quando você faz assim uma festa na sua casa, vereador Rogerinho, você trata melhor os de fora. Os de casa, espera. E dessa forma, vereador Toninho Loureiro e vereador, futuro presidente dessa casa, líder do governo dessa casa, eu que me sinto diante dessa administração.
Vereador Gandini, eu tenho tido bastante paciência com o prefeito, com a administração, conversando, pedindo, mas já está indo para 2 anos e a gente não vê avançar nada, presidente. A Ilha Santa Maria, Monte Belo, bairro na qual eu disputei 5 eleições para ganhar uma, é um bairro que sempre esteve a 500 metros do palácio, sempre abandonado pela administração pública, mas depois que cheguei no bairro, como vereador, nós mudamos a cara do bairro. Mas nós mudamos, mas não ainda totalmente, porque eu já estive com o secretário de obra, secretário de esporte, secretário de educação, conversei com a querida Beth, prefeito Luciano Rezende, e nosso bairro está abandonado. Vereador Gandini, abandonado. Aqui eu vejo, sentado ali, eu fico vendo quanto o vereador Zé Lito defende a Praia de Suá, vereador Gandini que defende lá Jardim Camburi, e os demais vereadores com o seu reduto eleitoral. Jardim da Penha, vereador, não esqueça. Que é peculiar, que é importante. E eu fico, não falando dessa tribuna, eu não subo aqui, vereador Gandini, porque eu tenho conversado com a administração de maneira republicana, pedindo com muita seriedade. Entendo, o prefeito chegou na prefeitura, tem que arrumar a casa, mas, como dizia aqui o vereador Ademar Rocha, está de vaca não conhecer bezerro, vereador Gandini. Está de vaca não conhecer bezerro. Acho que meu tempo vereador acabou, mas eu vou voltar aqui na hora do vereador. Ok. Vou voltar aqui na hora para me complementar a minha indignação, vereador Gandini, com o que estão fazendo comigo, com a forma com que estão me tratando, e eu sou parceiro, e eu sou base nessa casa, e eu estou querendo respeito desse governo com a minha pessoa. Obrigado. Ok, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Sandro Parrini, líder do PV. 5 minutos. Senhor presidente, Fabrício Gandini, senhores vereadores, assistentes das galerias, servidores, senhoras e senhores que nos assistem através da TV, Câmara, eu serei muito breve. O uso da fala nesse momento é para agradecer a entrega pela Prefeitura Municipal de Vitória da Academia Popular no bairro Itararé, juntamente com o vereador Rogerinho. Depois de uma conversa, né, Rogerinho, a gente entendeu viável colocar o nome, nominar a Academia Popular que foi entregue de José Pereira de Oliveira. Ontem eu tive a oportunidade de comparecer lá na praça e vi a alegria das pessoas que estavam utilizando aquele equipamento público e a alegria dos moradores em ter recebido aquele equipamento tão esperado, né, há muito tempo. Então, a minha fala aqui hoje é de agradecimento à Prefeitura pela entrega da Academia Popular e parabenizando o prefeito Luciano Rezende, né, por ter dado essa oportunidade ao bairro Itararé, que tanto precisa. Aproveitando a oportunidade para parabenizar todos os moradores, todas as lideranças comunitárias, o vereador Rogerinho, também o ex-vereador Luiz Paulo Amorim, a Associação de Moradores, e todos aqueles que se empenharam para que hoje a gente tenha realmente a Academia Popular
no nosso bairro. Obrigado. Encerrado a hora destinada às lideranças, passamos aos oradores inscritos. Vereador Luizinho Coutinho, pelo tempo de 10 minutos. Voltando à tribuna, excelência, quero parabenizar também o povo de Tararé, que foi contemplado com a Academia Popular, mas, lamentavelmente, quando estiver chovendo, não vai poder usar a academia, assim como eu estava sábado, domingo, sexta-feira, lá em São Pedro, assistindo o povo lá na Academia Popular, coberto, parabéns o povo de lá que tem uma academia coberta, e nós ainda, a nossa academia da Ilha de Santa Maria não está coberta, a academia que foi entregue da não está coberta, e a gente lamenta. Verdade, verdade. Mas vamos lutar por isso. Voltando aqui à minha indignação com essa gestão, vereador Gandini, que eu tenho assim, o maior respeito de Vossa Excelência, e Vossa Excelência sabe o apreço que tem pelo Vossa Excelência, o carinho que tem, e pelo nosso líder nessa casa, vereador Damichek. Vereador Gandini, o lixo invadiu a Ilha de Santa Maria de maneira vergonhosa. Eu estou há 1 ano e meio, Excelência, conversando com o secretário, dando sugestões, porque eu não venho aqui para falar abobrinha, não. Eu não vim falar abobrinha aqui, não. Todo mundo me conhece, dando sugestões. Nós temos ali, na Maria de Lourdes Garcia, vereador Rogerinho, um lixão que está lá envergonhando o nosso bairro, aonde a Câmara de Monitoramento da Guarda Civil Municipal está a 200 metros da Câmara. Companheiro, a Câmara está assistindo o cara lá jogar a carroça lá, jogar o carro lá, desbotar lá, e ninguém toma uma providência. Isto é uma vergonha. E eu venho pedindo. Companheiro, nós aprovamos um projeto dessa casa com o apoio de vocês, para a gente abrir a rua Ladeira Manuel Videla. É uma rua estreita, onde o projeto está lá paralisado. Vai fazer 2 anos na mão de um só cidadão, vereador Gandini. E eu estou lá pedindo a secretária que veio de Roma, aquela que foi embora, veio de Roma, da Itália, né? Veneza, vereador. Veneza, aquela engomadinha, ela chegou rebolando para lá, rebolando para cá, e ela acabou indo embora. Devia estar aqui na chuva agora para andar de barco. Aí agora, entrou lá com todo respeito, a secretária que entrou no lugar dela, a dama de ferro, chamada Lenise, com todo respeito. Esse vereador, já fui lá umas 5 vezes para falar com a secretária Lenise e não consegue falar, Gandinho, não consegue falar. É a dama de ferro. Tinha outra, no tempo de João, eu falei aqui, no tempo de João Cosa, tinha lá a Margarete Tati, que era, como é que é o nome dela? Me ajuda aí, que era Marinelli. Você lembra de Marinelli? Eu dizia que era a Margarete Tati, do governo João. Agora, a dama de ferro do governo Luciano é a Lenise. Ela é poderosa. Ela que é a governante, parece. Vereador Luizinho, só para mim. Margarete Tati, a dama de ferro, é a mesma pessoa. Justamente, mas só de maneira diferente. Excelência. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer, Excelência. Você é um cara sábio, sabe o que estou falando. Aí, Excelência, eu estava lá no gabinete itinerante do prefeito Luciano, que eu parabenizo o prefeito Luciano por ele estar próximo das comunidades. E lá, vereador Gandini, quando a comunidade lá pediu para voltar aquele ponto de ônibus lá para a Goiabeira Velha, né, até eu fiz uma indicação, e lá, tecnicamente, vereador Bolão, que Vossa Excelência é um vereador daquela região, tem dizer que não pode. Tecnicamente não pode, porque tem que fazer uma baia, e para que não caiba o ônibus lá dentro da baia. Mas, vereador Bolão, a comunidade quer, o líder comunitário
lá de Goiabeira Velha, o líder de governo de Antônio Honório, o líder de Maria Ortiz, de Barra República, todos eles pedem a volta do ponto do ônibus da pracinha de Goiabeira, porque ali é ponto de referência. Se você estiver em qualquer lugar do estado do Espírito Santo e falar, eu quero marcar um encontro na pracinha de Goiabeira, todo mundo conhece, porque é uma referência de Vitória. Eu vou em Camburi, marcar um encontro com fulano lá na pracinha de Goiabeira. Todo mundo conhece. Aí, excelência, só para me dizer, para mim não perder meu raciocínio, esse ônibus não pode parar lá porque não cabe. Dá uma parte de Vossa Excelência, ser breve. Vereador, isso é uma reivindicação antiga dos moradores, sim, desde a elaboração do projeto da Avenida Fernando Ferrari. Na ocasião, isso foi discutido em audiência pública, e eu tive a oportunidade também de fazer uma audiência pública, onde deu como ponto de encaminhamento a reabertura desse ponto de ônibus. Eu acho que a grande maioria das pessoas da Grande Goiabeira são favoráveis à reabertura. Mas os técnicos da prefeitura, eles disseram o seguinte, que ali nós temos uma baia de aproximadamente 50 metros. Se você colocar 3 ou 4 ônibus dentro da baia, não vai caber. Ou seja, então esses ônibus, eles vão ficar enfileirados na Avenida Fernando Ferrari, retardando o trânsito ao longo da Avenida Fernando Ferrari, sentido aeroporto, ponto da passagem. Então, nós todos somos favoráveis, inclusive Vossa Excelência. Vossa Excelência esteve presente lá no gabinete itinerante e viu a solicitação por parte da população. Toda a comunidade quer. Agora, quem tem que dizer se pode ou não são os técnicos. Excelência, aí eu vejo tecnicamente, que tem coisas que é tecnicamente, Pedro Gandinho, mas tem coisas que é politicamente. Olha bem, se você, um erro não justifica o outro, mas se você vier de São Pedro, na Curva da Morte, foi instalado um ponto de ônibus, vereador Gandini. Na Curva da Morte, instalaram um ponto de ônibus. Eu não quero dizer se está errado ou está certo, mas está lá na Curva da Morte um ponto de ônibus. De repente, o técnico que avaliou lá na Curva da Morte pode ser o mesmo técnico que pode avaliar lá no Goiabeira. Mas voltando para falar da Ilha de Santa Maria, vereador Marcelão, só um minutinho, excelência. Aí, excelência, eu tenho pedido para que a fiscalização, que o secretário da Censa coloque lá um fiscal de plantão, porque nós temos 5 pontos de lixo lá na nossa comunidade, 5 pontos. Está lá. E não tem jeito. Aí fala, mas em todos os lugares tem plano de lixo. Não é porque em todos os lugares tem que nós vamos aceitar. Porque aí em Santa Maria Montebello virou, vereador Gandini, um bairro morador, população de rua invadiu aí em Santa Maria Montebello. A população de rua que saiu de lá de Maruípe, que saiu do centro, que saiu de vários lugares, estão hoje morando na Ilha de Santa Maria. Vereador Vinícius Simões, se Vossa Excelência quiser ir na Ilha de Santa Maria, pode passar lá, o prefeito passa lá sempre, todos vocês. A Ilha de Santa Maria, Montebello, virou um local, não tem nada contra a população de rua, até porque nós somos cidadãos igual nós, pessoas humanas, nós precisamos de resolver o problema deles. Mas eles estão morando hoje na Ilha de Santa Maria. Estão morando na Ilha de Santa Maria. Tem mais de 60 moradores de rua hoje na Ilha de Santa Maria. E aí, a gente tem pedido abordagem para ir local, tem solicitado a prefeitura para nos ajudar. E não estão tendo nenhum retorno. Vereador Gandini, vereador Namichek, meu líder, a nossa unidade de saúde, uma unidade de saúde que desafiou Hermes Laranja, Vitor Boaz, que desafiou o ex-governador Paulo Arthur, que é prefeito de Vitória, Luiz Paulo, João Cos, o prefeito Luciano Cunha, secretário de saúde, e a nossa unidade de saúde está lá. Nem o projeto, vereador Gandini, não está andando. Tem 2 anos e não está andando. Sem contar com a Academia Popular, que o projeto também não anda. E aí, a Ilha de Santa Maria está abandonada. Sem contar que agora, com a última chuva,
nós ficamos mais uma vez alagados. O bairro foi totalmente alagado, falta de manutenção, não é falta de pedir. Nós estamos solicitando ao secretário que olhe para a Ilha de Santa Maria. E o prefeito que vá, eu já dei uma sugestão. Prefeito Luciano, despacha uma vez por semana em cada regional. São 8 regionais, despacha em cada regional, porque quem sabe da quentura da panela é a colher, quem sabe do problema do bairro é as regionais. E as regionais, vereador Gandini, estão estacionadas há 1 ano e 8 meses, lamentavelmente. A minha regional lá não sabe não. Porque, vereador Gandini, eu estou aqui desabafando, porque o sucesso do prefeito Luciano Rezende é o sucesso dessa casa. A gente sabe, eu não torço para que o prefeito dê uns burros na água, não. Vereador. Eu torço para que o prefeito prospere, para que a cidade de Vitória não caia a qualidade, para que a Vitória melhore. Mas se o prefeito não mudar essa forma, não mexer na secretariado dele, não dar sacudida, não vai dar tempo não, vereador. Não vai dar tempo não. Um abraço, obrigado a todos, e desculpe o meu desabafo. Próximo vereador Vinícius Simões. Boa tarde à cidade de Vitória, boa tarde, vereadores, vereador Gandini, presidente da casa, vereador Rogerinho, as pessoas que nos assistem, boa tarde a todos. Eu vou usar meus 10 minutos para falar de um cara chamado Diogo Mainardi. Um dia farei um discurso sobre Vossa Excelência, vereador Rogerinho. Teria o maior prazer. Diogo Mainardi, vereador Rogerinho, ele é um jornalista da Globo News. Ele faz um programa chamado Manhattan Connection. Um jornalista conceituado da Globo. Escreve para Veja. Um cara estudioso. E que, depois das eleições, onde a Dilma conseguiu se eleger, e eu também desejo aqui sucesso à presidente Dilma, desejo, porque o sucesso da presidente Dilma é o sucesso do povo, é lógico. Só, vereador Marcelão, que esse jornalista, vocês podem acessar a entrevista que ele deu, ele foi tão infeliz na fala dele, que eu resolvi aqui fazer uma fala de repúdio à fala dele. E ele não se conformando muito com a eleição da Dilma, cidade de Vitória, vereador Nami, esse jornalista, Vossa Excelência que é jornalista, o Diogo da Globo News, ele resolveu falar do Nordeste, em rede nacional, ao vivo, um dia depois da eleição da presidente Dilma. E ele disse o seguinte, que o Nordeste é um povo atrasado, que o Nordeste definiu a eleição, mas que o Nordeste sempre foi um povo submisso aos governos, Bovino, ele falou bovino. Que o Nordeste é um povo bovino, mal educado, e que não se moderniza nem na sua forma de se expressar. E de que é um povo, uma região retrógrada. Bom, essa declaração, porque assim, eu acho, da mesma maneira que eu me preparei para fazer esse discurso aqui, eu acho que as pessoas têm que se preparar para falar, sobretudo em rede nacional. É um discurso, é uma mensagem que ele passa para o Brasil inteiro, de divisão do país. Dizer que o Nordeste é retrógrado, é bovino, é submisso, ele no mínimo não sabe história.
Uma parte, vereador, depois. Vou dar a parte ao vereador Luiz Manuel. Pequena Vereador. parte. Esse jornalista da Globo News, ele nunca ouviu falar, quando se fala de submissão, da Confederação do Equador, que desafiou o Império Brasileiro, que teve como Marte Diogo o padre Frei Caneca. Ele não conheceu a cabanagem, ele não conheceu a sabinada, ocorrido na Bahia e no Maranhão. Inúmeras revoltas que mostram um povo nordestino insatisfeito e não submisso ao governo. Já vou dar a parte, vereador. Esse Diogo, na sua fala infeliz, e quase não, afirmo, fascista, onde ele julga um povo e condena o povo, dizendo que por causa desse povo o Brasil talvez seja atrasado, porque ele deve ter em sua cabeceira Mein Kampf, que é um dos livros que Hitler escreveu na prisão. Ele não sabe que José de Alencar é nordestino, que Ariano Suassuna é nordestino, Jorge Amado, que Jorge Amado, vereador Nami, é nordestino. Graciliano Ramos. Inúmeros pensadores e escritores. Agora, o que leva um indivíduo a falar isso em rede nacional? O que leva um sujeito que tem na sua boca o poder de falar com multidões em segundos, falar desculpa o termo, uma asneira dessa? Inclusive o jogador Hulk da seleção brasileira fez um protesto contra esta fala infeliz de um homem que se fez fascista, ou por não aceitar a derrota, ou por de fato acreditar que aquele povo, o Nordeste, assim é. E eu, como historiador, como professor, e como colega de nordestinos, que um ex-aluno meu veio me mostrar essa reportagem, eu falei com ele, eu vou fazer essa fala na tribuna da Câmara, para mostrar a sua insatisfação diante dos vereadores e diante da cidade. Bota aqui, acabou, cara, não tem dizer. Dentro do carro, você bota. Mal sabe esse jornalista, vereador Luiz Emanuel, Sim. que o Nordeste produziu com tecnologia própria sementes resistentes à seca para adaptar ao problema natural que ali existe. Esse jornalista, ele precisa, sei que talvez minha fala não faça tão efeito, mas ele precisa pedir perdão à sociedade brasileira. Mal sabe ele que a história do Brasil europeia começa no Nordeste. E como é que o indivíduo consegue falar isso? E digo para que os demais jornalistas tenham cautela na hora que for falar de um povo. Uma parte de 10 segundos, vereador. Vereador Luiz Emanuel, primeiro. Depois o vereador... Vereador Vinícius Simões, eu vou concordar com Vossa Excelência e tratar como lamentável essa expressão utilizada essas expressões utilizadas pelo jornalista Diogo Mainá, que eu também acompanho, até gosto de algumas coisas que ele faz. Ele tem uma ironia fina e ele é crítico. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, vereador Vinícius Simões, Vossa Excelência saberá trabalhar isso. O divisionismo brasileiro... Como? O divisionismo brasileiro está sendo promovido pelo PT há 12 anos. Quem trata nós contra eles, pobre contra ricos, brancos contra negros, gays contra homofóbicos, é o PT. Quem difundiu essa cultura política em rede nacional foi a campanha da Dilma. Não podemos esquecer disso, não. O que há, e o Vossa Excelência chama atenção para um fato que nós não precisamos debater aqui também, é um momento perigoso para a nação brasileira, porque ela encontrou o que ela procurava, o PT encontrou o que procurava. Ele queria a rachadura completamente exposta, e ela está exposta. E não tem sido só o Diogo Mainá, não, tá? Tem vários jornalistas discutindo isso no Brasil. Pega a Folha de São Paulo, pega o Estadão, no Jornal do Brasil. Então está proliferando essa divisão. E pior, os divisionistas agora resolveram mostrar sua face. Eu até acredito, só para terminar, não quero ouvir Vossa Excelência, que o jornalista Diogo Mainá sabe tudo que Vossa Excelência está dizendo. Agora, o conteúdo dele é provocativo exatamente para aceitar o desafio. Não é só ele. Agora, é uma profunda discussão que nós precisamos fazer. O PT está conseguindo achar o que procurou a vida inteira. Ok. Vereador Marcelão, Vossa Excelência havia... Vereador Luiz Emanuel, a Dilma é presidenta, faça como Vinícius Simões, vamos todos fazer um mandato junto com a Dilma. E eu quero só dizer para o vereador Vinícius Simões, parabéns, vereador, que a gente possa fazer uma campanha
de todo mundo nesse país, acabar com a assinatura dessa revista, uma revista que não dá nem para fazer menção a ela aqui. Parabéns pela sua fala. Ok, acabar com a assinatura, eu acho que nós somos um país de livre expressão. Agora, vereador Luiz Emanuel, sua fala é boa. Nós vemos nas redes sociais, uma arena, um coliseu. Nós vimos isso agora. Os debates reproduziram isso na sociedade. Os debates de ambos os lados. Tanto do Aécio quanto da Dilma, ambos. Reproduziram nas pessoas, injetaram nas pessoas. É claro que cada um é dono da sua palavra, cada um é dono do seu comportamento, mas cá para nós, quando você vê dois grupos disputando uma eleição e os seus líderes, no debate, começam a parar de discutir o país e a fazer ataques pessoais, esses ataques são reproduzidos nas redes sociais. Eles são reproduzidos nas redes sociais. Então, a Dilma agora quer dialogar. Eu acho que deveria ter começado o diálogo no processo eleitoral, né? Mas assim, o meu ato de repúdio aqui agora é contra o jornalismo irresponsável. Contra o jornalismo irresponsável. Não cobram de nós o legislador responsável? Não cobram de nós o professor responsável? Então, nós precisamos de falar, de nos pronunciar, e aqui eu defendo o meu colega Gabriel, que me procurou nas redes sociais, nordestino, de família nordestina, e dizer que o país é um só. Obrigado. Próximo vereador Zezito Maia. Vereador Davi. Eu permuto com a Vossa Excelência, Léo. Queria primeiro agradecer ao vereador Zezito pela permuta. E queria continuar no tema, vereador Vinícius. Eu hoje mais cedo, tive a oportunidade de ouvir na CBN que a Polícia Federal tem 2 denúncias dessa prática desse crime de racismo, né? E que a Polícia Federal vai atuar em relação à questão dos nordestinos, principalmente na questão da rede social, que foi algo que, infelizmente, a gente assistiu. E eu já venho dizendo há algum tempo aqui que o nosso país é um país de racismo velado, disfarçado. E aí, quando alguém se propõe a discutir a pobreza, discutir a falta do acesso, ele é acusado exatamente de dividir o país. O que eu acho um equívoco enorme. Até porque, quando a gente pega a votação da eleição, eu queria saber se essas pessoas consideram que Minas Gerais e Rio de Janeiro faz parte do Nordeste. Ou essas pessoas não estudaram, porque Minas Gerais deu a vitória à presidente Dilma e o Rio de Janeiro deu a vitória à presidente Dilma. Talvez essas pessoas estão confundindo o que é Nordeste com Sudeste. E região Norte também, né? Porque eu acho que considera tudo ali para cima como se fosse Nordeste. E eu fico pensando, por que nosso país está fazendo essa discussão tão medíocre, que é não aceitar o resultado de uma eleição, que foi uma eleição disputadíssima, foi uma eleição importante para o país, onde o brasileiro discutiu profundamente diversos temas, principalmente educação, do início ao fim, saúde, do início ao fim, mesmo com os ataques pessoais que foram conduzidos a todo momento.
Isso, infelizmente, faz parte, porque quando a gente vai avaliar um governo, a gente avalia tanto o perfil pessoal do governante, quanto o perfil de gestão do governante. É natural que as pessoas façam uma escolha, mas eu acho medíocre a gente querer dividir o país após uma eleição que eu considero um marco na história do país, a gente querer dividir o país, sendo que a própria presidente Dilma ganhou no Sudeste. No Sudeste, que eu digo, em Minas e no Rio de Janeiro. Vereador Fabrício, uma parte. Vereador Luiz Manuel. Eu vou reforçar a sua ideia, até para a gente não... Vossa Excelência tem razão, insisto, a tese está corretíssima. Eu também não sou defensor. Primeiro que impeachment para presidente da República, só depois que apurar as denúncias que a Veja fez. Se der positivo, tem que impeachment mesmo. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade. Tem uma diferença fundamental entre o que é legal e o que é legítimo. Dilma Rousseff, ela é legalíssima presidente da República do Brasil, de todos os brasileiros, mas ela não é legitimamente a representante de todos. Ela não me representa, como não representa a maior parte da população brasileira que não votou nela. Esse é um dado. Mas eu insisto na tese que eu vi Vossa Excelência dissertar sobre isso. O divisionismo brasileiro foi promovido pelo PT ao longo dos últimos 12 anos, vereador. Vossa Excelência saberia disso. Eu discordo, vereador. Por quê? Porque a nossa história, ela causou a divisão social, foi a nossa história que causou. São os 500 anos em que você subjugou negros, em que você subjugou os índios, em que você subjugou pessoas que, até então, não poderiam acessar a diversos serviços e acesso a serviços da população, e inclusive a renda. E aí eu não consigo acreditar que a gente queira colocar a culpa num governo que está tentando, pelo contrário, por mais que hajam discordâncias da minha parte em diversas áreas, mas a gente não pode deixar de reconhecer o avanço social do governo do PT no país. Isso é algo óbvio, claro e que está colocado. Isso não tem discussão. Não tem discussão. E eu acho que essa divisão talvez seja a elite querendo realmente continuar com os benefícios e achar que simplesmente falando que está tendo uma divisão no país, que não ocorre, até porque no Espírito Santo é prova disso. Todo mundo achou que a Aécio ia ganhar aqui com a diferença enorme. Todo mundo achou que a Aécio... Vereador, por favor, não dê a parte. Não, estou te perguntando. Eu posso falar, mas rapidamente, vereador. A gente, no Espírito Santo, teve uma diferença, porque pintam o mapa, vereador Luizinho. Ele chega e pinta o mapa de azul, como se o Espírito Santo só tivesse voto do Aécio. Mas nós tivemos 900 mil votos aqui que foram da presidente Dilma. 900 mil votos foram da presidente Dilma. 1 milhão e pouco foi do Aécio. Então, quando for pintar o mapa, que a mídia pinte direito. Porque o Espírito Santo não é só Aécio. O Sul não é só Aécio. São Paulo não é só Aécio. Então, a gente tem que fazer uma análise crítica de que a presidente Dilma não ganhou só no Nordeste. Se ela não tivesse um voto no Espírito Santo, a gente possivelmente teria empatado a eleição. Ou, no mínimo, 1 milhão e pouco, 1 milhão e 100 mil votos, era o que o Aécio precisava, 1,5 milhão para ganhar a eleição, tirando a Dilma. Então, essa discussão é medíocre. Porque eles pintaram o mapa de azul, porque aí está o erro. Quando você pega o mapa e pinta tudo de uma cor, para baixo, onde ganhou, onde perdeu. Ah, não teve nenhum voto lá, Dilma? No Espírito Santo teve 900 mil votos, quase metade da população dos votantes do Espírito Santo. No Sul também teve votação. Então, eu acho que a gente precisa parar com essa discussão medíocre. E outra coisa, se os nordestinos, vamos avaliar, eu acho que o problema da nossa oposição é de não avaliar por que os nordestinos votaram na Dilma. Não foram todos também, muitos votaram em Aécio, que não dá para pintar tudo de vermelho também. Mas por que eles votaram em sua maioria na Dilma? Porque eles estão tendo acesso a alguma coisa. Isso não é difícil de entender. Ninguém vota simplesmente... a gente acha que a eleição é igual antigamente. Não é mais igual antigamente. Não é só cabresco. Não existe mais isso. Está chegando política pública no Nordeste. E é natural que exista
eleitores da Dilma no Nordeste. Porque antes não chegava na quantidade que chega agora, nesse momento. Então a oposição precisa, e ela fez isso bem durante o discurso, porque após a eleição, aí quis separar o país. Mas durante o discurso, reafirmou o Bolsa Família, falou da importância do Bolsa Família, falou de ampliar o Bolsa Família. Mas depois que acabou a eleição, pintaram um mapa como se fosse algo linear. Nós temos voto de Aécio no Nordeste, temos voto de Dilma no Sudeste, temos voto de Dilma no Sul. Então essa discussão para mim é medíocre. Eu acho que quem está querendo dividir o país é quem está querendo realmente ver a luta de classes acontecer sem essa necessidade, porque o país está buscando um equilíbrio e a gente precisa avançar nas políticas públicas em toda a região. Vereador Vinícius, vereador Marcelão. Primeiro, bem rápido. Ouvi atentamente o discurso de Vossa Excelência agora, e Vossa Excelência já está uma publicação no seu Facebook que eu acompanhei. Mais ridículo foi gente pedindo intervenção militar. Tem isso agora. Tem isso agora, perdeu a eleição. Mas foi mínimo, né, vereador? Mas um grupo de 3 mil pessoas na cidade de São Paulo pedir intervenção militar, não sabe o que passou o país com a intervenção militar. E outra, Vossa Excelência falou assim, por que o Nordeste votou na Dilma? Porque chegou ao Nordeste políticas públicas. Da mesma maneira que lá na época da colônia e do Império, se votava na elite para manter a escravidão. Porque para a escravidão, para a elite, a escravidão era importante. Vereador Marcelão. Vereador, Vossa Excelência está de parabéns pelo discurso. E eu quero só dizer o seguinte, nos Estados Unidos, a eleição lá foi ganha por 51 e 42%. Na França, 51 e 62. No Brasil, 51 e 64. Não, 51, vereador. 51, vereador. Ok? E lá nos Estados Unidos, na França, não se falou em momento nenhum de se dividir o país. Hoje Obama, lá na França também, todo mundo governa e o povo está junto. Agora, no Brasil, meia dúzia de pessoas loucas, como tiveram 12 pessoas lá na UFES querendo o impeachment da Dilma. Eu queria, assim, parabéns pelo seu discurso, que as próximas eleições vai ser 2018. Vereador, o negócio do Nordeste, em 2002, tinha 4.800.000 trabalhadores com carteira assinada. 4.800.000. Agora tem 9 milhões de carteira assinada. E mais 8 milhões de pessoas beneficiadas com luz para todos. Então não é o Bolsa Família, é um monte de coisa que entrou lá também. E a maior votação da Dilma foi em São Paulo, 8 milhões de votos. Ok, vereador. Só esse, eu acho que a gente podia, inclusive a Câmara podia ser autora disso, a gente pintar o mapa da forma correta, dividindo todos os estados de vermelho, porque aí todo mundo vai ver que tem voto dos dois em todos os estados do nosso país. Vereador Neuzinha, para encerrar? Não, o tempo, excelência. Ok, encerra. Solicitando recomposição de quórum para abertura dos trabalhos. Antes, peraí, senhor presidente, me acorda aqui. Me acorda, que país da maravilha que vocês vivem, aonde um país que tem a maior taxa de... Tem que criticar também, não a divisão, mas as coisas. Tem que criticar mesmo, porque se tivesse a educação no Nordeste, não estava assim não, senhor presidente. Aonde o agronegócio cresce 2,5%, onde é massacrado pelo governo do PT, e o país vai crescer 0,25%. Parece até exame de PSA quando é baixo. Quando o cara não tem câncer de próstata. E em 3 meses, vereador Neuzinho, 3 meses, trimestral, você vê o Banco Itaú ganhar quase 4 bilhões nesse país. Só uma bofetada. Aonde construiu o maior prédio dos Estados Unidos, quando o Marcelão fala, por 9 bilhões de reais. E na Petrobras desviaram 10 bi. Dava para fazer um prédio daquele, mais 5 escolas para abençoar. Que isso? Tem que debater sim. Não a divisão. E se pudesse dividir, eu queria que o Espírito Santo fosse um país, para a gente não ficar debaixo daquilo que a gente tem que é. Porque se o Espírito Santo fosse um país, com certeza nós seríamos uma Finlândia nesse mapa. Com certeza. Porque nós não devemos nada ao governo federal e massacra nós como se fosse uma cobra espizienta. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos... Só mais algum vereador vai registrar a presença para a abertura da nossa ordem do dia?
Mais algum vereador? Tendo número suficiente, nós vamos... Tem um pedido de urgência antes da nossa pauta, de autoria do vereador Rogerinho, da Lei 336/2014, de autoria do próprio, que eu vou pedir para ele encaminhar. Denomina José Pereira de Oliveira o nome da academia popular localizada na pracinha do bairro Itararé. O vereador tem 3 minutos para encaminhar o Senhor presidente, senhores vereadores, lembrando que a autoria desse projeto também é do vereador Sandro Parrini. Fizemos em conjunto esse projeto. O vereador Luizinho acabou de falar, não, o vereador Sandro acabou de falar aqui que a academia já está funcionando lá na Praça do Bairro Itararé. E nós estamos tentando fazer, vereadores, uma justiça com um morador, que é o senhor José Pereira de Oliveira, que é o pai da Zélia, moradora antiga ali também de Itararé. O que aconteceu que o senhor José Pereira, o pai da Zélia, o José Pereira de Oliveira, era o nome da praça, que hoje, né, trocaram, a nova Praça de Itararé, que é o nome do pai do ex-prefeito João Cosa. Então, nada mais justo a gente voltar a homenagear um morador da comunidade, um morador que lutou muito pelaquela praça, historicamente. Então, os dois vereadores ali da região, e a gente veio pedir agora, todos os outros vereadores, que votem nessa urgência, porque a academia já está funcionando, vereador Luiz Emanuel. Então, precisa, né, homenagear. Se é para colocar o nome, coloque o nome de alguém que realmente lutou pelaquela praça. Excelência, mas quem era o nome antes da praça? Era dessa pessoa aqui. Como era o nome? José Pereira de Oliveira. A Praça do Itararé era José Pereira de Oliveira. Colocaram, né, o Ademar fez o projeto da nova Praça do Itararé, colocou o nome do pai do prefeito João Cosa. Hoje existe a academia, né, popular que está funcionando exatamente na praça. Então nós estamos voltando a homenagear esse senhor. Mas na academia. Na academia. Na academia. Ok, vereadores? Então gostaria de pedir. Eu queria dizer, Vossa Excelência, que isso aqui, vereador Neuzinho estava aqui, vereador Neuzinho, foi iniciativa desse vereador dar nomes às academias e os campos de futebol. Quem não tem o nome dos campos dentro das praças também pode colocar. Então, assim, obrigado, vereador Zezito, através do projeto de Vossa Excelência, então, que foi acordo mesmo, né? Foi na palavra. Mas assim, eu gostaria de pedir aos nobres vereadores vereador, aí. Então, Vossa Excelência está nominando a academia. Academia. A praça continua a mesma coisa. Obrigado. Mais algum vereador? Encerrada, nós vamos colocar a urgência em votação. Vereador Davi, para proceder à votação. Posso encerrar a votação? Vereador Sergião. Encerrada a votação. 11 vereadores votando sim, matéria aprovada, a urgência entra na pauta de amanhã. Discussão encerrada, apenas em votação. Veto total projeto de lei 340, de autoria do vereador Luizinho Coutinho, que dispõe sobre reserva de 30% das vagas para as mulheres nos contratos firmados entre a Prefeitura e a empresa de vigilância. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto total, a votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Ah, não, discussão não, está em votação já. Desculpa, vereadores. Excelência, vou encaminhar, não? Porque já teve na sessão anterior, ok?
Não, hein? Davi? Até eu não quero votar, gente. Mais algum vereador vai proceder? Vereador Luizinho? Só pedir aos vereadores, se no final da sessão a gente puder conversar rapidamente, ok? Ao fim da sessão. Algum vereador? Encerrada a votação. 6 votos sim, 6 votos não, mantido o veto ao projeto. Veto total ao projeto 359 de 2013, de autoria do vereador Sérgio, que dispõe sobre o uso dos símbolos oficiais do município de Vitória. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto total. Matéria em discussão. Senhores, quero discutir. Para discutir, vereador? Ok, pelo tempo de... Encaminhar, excelência. Não tendo que querer... Mais algum vereador gostaria de discutir? Encaminhar. Vereador Namchek. Excelência, de caminhar pela manutenção do veto, porque já até expliquei para o vereador Sérgio, foi um projeto controvertido, é um projeto controvertido. Depois, Vossa Excelência fez uma emenda, essa emenda jogou a vigência da lei para o final da administração do atual prefeito, uma vez que ele já tem encaminhado uma logomarca própria. Eu acho o seguinte, que no mérito o projeto é discutível e na forma ele é inconstitucional, porque está definindo questões que dizem respeito ao prefeito, ao chefe do executivo. Daí porque a gente caminha pela manutenção do veto. Mais algum vereador? Vereador Marcelo. Oi, 3 minutos. Eu vou discordar do vereador Namchek, até porque essa matéria foi muito discutida aqui. Acho que, não me engano, Vossa Excelência, na época da discussão, concordou com esse projeto, né? Inclusive o vereador Fabrício, presidente da casa, fez uma emenda com todos os vereadores concordando com essa emenda, e um projeto muito bom, vereador, que economiza gastos para a prefeitura. O prefeito Luciano tinha acabado de entrar, o vereador tinha feito o projeto, para não atingir o vereador, o Fabrício, com concordância dos demais vereadores, fez uma emenda muito boa, e aí, que eu acho que isso possa servir de exemplo para o país, né? Sirva de exemplo para o país, como essa Câmara aqui tem dado muitos exemplos para o país afora. Então, eu peço pela derrubada do veto do vereador Sérgio. Vereador Sérgio, por 3 minutos para encaminhar a matéria. Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, todos que assistem o plenário. Eu queria pedir, relembrar aos vereadores, solicitar a todos que façam uma reflexão junto comigo para que a gente possa derrubar esse veto. Por quê? Primeiro que o projeto é maravilhoso, ele faz parte... Várias cidades do Brasil, vereadores Emanuel, já adotaram essa prática, isso é uma prática transparente, uma prática econômica, uma prática democrática, republicana, de quê? Manter o brasão da cidade. Se não muda o prefeito, aí muda tudo, muda a papelaria, envelope, carro, placa, é um custo adicional que tem, e um custo administrativo. Então, nós estamos economizando e dando transparência para a administração pública. Na ocasião, o projeto foi acatado por todos os vereadores. O vereador Gandini, como bem disse aqui, o vereador Marcelão, fez uma ressalva que ponderou que pudesse colocar na outra gestão, na próxima gestão, porque já tinha coisa em andamento e tal. Nós, o plenário todo concordou e foi feito dessa forma e agora fomos prendidos por esse veto. Então, eu acho que é nada mais justo do que a gente derrubar esse veto, até por um acordo nosso que houve aqui nessa casa. Então, eu peço a todos os vereadores, inclusive o vereador presidente, que possam nos acompanhar no derrubado desse veto. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Vereador Rogerinho. Primeiro, eu gostaria de
parabenizar o vereador Serjão, dizer que vou votar com Vossa Excelência. Esse acordo foi feito aqui nessa casa e tem hora que nós, vereadores, temos que ter hombridade para cumprir os nossos acordos, nossas palavras. E outra coisa, todo mundo aqui sabe que esse vereador é base, defende as questões que o prefeito, acredita no projeto do prefeito Luciano Rezende. Agora, gente, também não é um bicho de sete cabeças a gente derrubar um veto, não. Eu vejo um burburinho no cantinho aqui, no cantinho ali, porque vai ser derrubado um veto. Então, assim, se é uma questão que foi acordado pelos vereadores, se foi colocado, por que não cumprir? Tem alguma coisa, alguém discorda desse acordo que foi feito aqui? Tem alguém aqui para justificar e dizer que não foi feito, que está tendo alguma discussão que não é verídica do que o vereador Serjão falou ali? Então, assim, quero convocar os vereadores que cumpram aquilo que foi falado no plenário. Até porque também, se nós não tivermos aqui, tivermos medo de quebrar um veto, derrubar um veto daquilo que nós acordamos, temos que todo mundo fechar o gabinete, entregar para o presidente e ir embora para casa. Obrigado. Para mim não, pelo amor de Deus. Mais algum vereador? Eu vou fazer só encaminhamento, só vou justificar como eu vou votar, porque eu li o parecer da Procuradoria e ele dá a entender, vereador Serjão, que proibiria qualquer tipo de logomarca, mesmo que não fosse a oficial da Câmara, mesmo de programas. Ele fala isso no parecer, que essa lei impediria qualquer logomarca, mesmo de programas da Prefeitura. Então, dentro desse entendimento que não tinha naquele momento, eu posso até citar, é esse projeto? Só citar aqui, só para dentro do meu tempo. Mas como programa, senhor presidente? Vou ler para Vossa Excelência. A ideia é realmente evitar programas, que tenha mas você, como existia, oficial. Por exemplo, como existia no governo anterior, Vitória de todas as cores. Então, assim, você tinha uma logomarca do programa e não só a questão oficial da prefeitura. Tinha uma logomarca do programa, Vitória de todas as cores. Então, mas isso se aí, você deixar programa, você deixa uma brecha para criar N programas e N logomarcas. Aí fica no mesmo, senhor presidente. Ideal, mas aí é um entendimento diferente. Na verdade, o Poder Legislativo está limitando inconstitucionalmente o Poder Executivo ao dispor que nenhuma outra logomarca, ainda com propósito educativo, informativo ou de educação social, poderá ser utilizada pelo Poder Executivo. Dessa forma, ao impor deveres a órgãos da administração pública municipal direta, tal, interfere. Então, assim, eu vou justificar que eu vou me abster da votação, apesar de ter feito a emenda, porque se o projeto for refeito com só com a questão tirando a questão dos outros programas da Prefeitura, até porque é importante você dar marca a algumas questões da gestão. Você tem hoje Vitória Alfabetizada, que tem uma marca, você tem uma série de outros programas. Não é só logomarca da Prefeitura, então eu gostaria que a Câmara Verde aqui que a gente tem seria um impeditivo que eu acho que não seria bom, inclusive para a gente tem que ter vacina, divulgar algumas questões. Então, assim, eu estou justificando meu voto dessa forma. Vereador Davi, para encaminhar a matéria. Não pode botar uma criança tomando vacina. Combate a dengue não pode mostrar o mosquito da dengue. Queria também me avançar um pouco acerca do tema, concordando com parte do que o Rogerinho falou. Não precisamos também fecharmos o gabinete, mas precisamos sim defendermos as nossas prerrogativas e nosso dever legislativo. Então, voto com o Serjão, do meu partido, voto com o Rogerinho, que manifestaram pela rejeição do veto. Mas me chama a atenção, vereador Rogerinho, o seguinte: a preocupação que os vereadores precisam ter na votação no primeiro momento. Porque que me parece é o seguinte: vota-se de qualquer jeito, vai para a Procuradoria aponta, é verdade. Excelência. A gente pode avaliar em profundidade o projeto do Serjão em plenário. Excelente. Eu sou só contra o vereador Serjão, porque Vossa Excelência é nosso símbolo sexual dos vereadores é Vossa Excelência, coisa de porte. É o único que eu vou votar com o vereador Serjão.
fazendo o registro que Vossa Excelência é o nosso símbolo sexual da Câmara. Vereador Davi. A minha preocupação, vereador Rogerinho, é essa. O cuidado que devemos ter na apreciação no primeiro momento na Câmara. Porque me recordo bem da votação. Entrou em discussão. Aprofundamos a discussão sobre o momento, se era agora, se era mais para frente. Veio a emenda em plenário. O processo é avaliado, apreciado por todos os vereadores. E essa crítica eu acho que tem que começar por mim. Eu avaliar melhor, Sandro Parrini, vereador, que é advogado também, avaliar melhor os nossos critérios de voto no primeiro momento. Não ficar tão dependente. Aprova, manda para lá, mantém o veto. Eu acho que assim, se o projeto é inconstitucional, precisamos rejeitá-lo no primeiro momento. Mas, se o projeto é constitucional, e voltou entendendo que o projeto é constitucional, se por meio de decreto consegue regulamentar, acertar que são os programas, mas no nome Prefeitura de Vitória, não virá uma logomarca, e sim o brasão. O programa vai seguir as orientações do programa. Então, desta forma, será como voto, e cumprimento meu amigo, vereador licenciado Belato. Mais algum vereador? Vereador Vinícius Simões. De fato, foi feito um diálogo aqui naquela ocasião, onde nós nos comprometemos com o vereador Serjão de votar o projeto dele, mas, por exemplo, Festa das Paneleiras. Vai fazer uma arte, um panfleto, e não vai poder colocar nenhum ícone das paneleiras próximo ao ícone. Será que o projeto permite isso? Pode, vereador. Só não pode usar um ícone de outro que não seja da prefeitura. Você usa lá, Festa da Paneleira e o símbolo da prefeitura, e não o símbolo igual tinha no governo do estado, crescer com a gente. Entendeu? Ali é uma coisa, esse aí que você não pode usar, mas o da paneleira pode. Você não pode alterar a logomarca oficial da prefeitura, você vai ter que usar ela sempre. Claro isso aqui. Só isso. Agora, projetos independentes, não. Ok. Posso entrar numa parte, vereador Vinícius? Vereador Vinícius, me cede uma parte aí? Vereador Serjão, se tivesse um projeto vetado só por causa da inconstitucionalidade, mas com a aprovação do prefeito quanto ao mérito, eu reapresentaria. Vossa Excelência pode representar o prefeito, em momento algum, diz que discorda do mérito dele. Só que realmente a Procuradoria entende que ele vai criar 1000 obstáculos a campanhas diversas que a Prefeitura faz. Cria obstáculo. É o entendimento da Procuradoria. Então, Vossa Excelência pode reapresentar o projeto mais bem elaborado, mostrando para a Procuradoria que não vai atrapalhar, porque o entendimento da Procuradoria é que vai criar obstáculo. Mais algum, vereador? Vereador, mais algum? Não? Encerrada a matéria em votação. Me abster. Mais algum, vereador? Encerrada a votação. 2 votos sim, 10 votos não, uma abstenção, rejeitado o veto. Publique-se. Já para publicação. Projeto de Lei 473/2013, de autoria do vereador Rogerinho, que institui identificação e cadastro municipal das pessoas com deficiência de qualquer natureza. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela constitucionalidade, Comissão de Saúde e Assistência Social pela aprovação.
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania pela aprovação. Votação, maioria simples. Matéria em discussão. Eu discuti, presidente. Vereador Luiz segunda. Emanuel, para discutir a matéria. Vem 5 segun- minutos. Eu vou ser a segunda, senhor. Ok, vereadora Neuzinha, logo após. De pauta, acerta isso, não é para deficiente, para pessoas com deficiência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu vou votar a favor do projeto do vereador Rogerinho Pinheiro, e que por si só já está mais do que justificado o mérito e, a meu juízo, também a constitucionalidade. Mas, vereador Fabrício Gandini, presidente dessa casa, vereador competente, inteligente, eu não poderia deixar de me manifestar aqui depois da fala de Vossa Excelência, na ordem dos oradores. Nada contra, naturalmente, quem não tem motivação nenhuma para poder discursar sobre o mérito que Vossa Excelência aqui disse. Naturalmente, todos os vereadores, cada ator político, cada cidadão tem direito a fazer uso do seu livre-arbítrio e fazer a interpretação que mais lhe convier, se esse for o caso, acerca do momento político nacional. Mas eu quero discordar frontalmente de algumas observações que Vossa Excelência fez. Primeiro que a Vossa Excelência estava falando, eu estava me perguntando se Vossa Excelência ia falar da elite. Falou da elite. Mas que elite é essa? Esse discurso de elite do Brasil é o negócio mais ultrapassado que existe na face da Terra. Primeiro porque a elite era uma expressão muito boa de ser utilizado quando o proletariado vivia na disputa pelo poder para chegar ao poder. Chegou ao poder, a nova elite está criada aí, é o Lulinha, filho do Lula. É um bilionário. Esse é da elite. É uma liderança histórica da elite criada no Brasil recentemente. Qual parte? Um histórico elitizado. Bilionário Lulinha. Bilionário. Pois não, pois não. Então existe elite. Mas da forma como Vossa Excelência se referiu a essa elite, aliás, Vossa Excelência, vereador Fabrício Gandini, falou como se fosse filiado ao PT. E não oposição a ele, porque Vossa Excelência se referiu à oposição como se Vossa Excelência não fizesse parte dela. Vereador, você não entendeu a minha fala. Eu fiquei procurando aquela foto de Vossa Excelência do lado do Aécio Neves, lá em Pernambuco, lá do prefeito Luciano Rezende e Renato Casagrande. Eu me perguntei, cadê o vereador Fabrício Gandini aquela foto? Mas não é porque... Eu fiquei impressionado com Vossa Excelência, me permita. Não é porque eu tive uma opção política que eu preciso dividir o país no meio. É isso que eu estou querendo dizer. Mas ninguém pintou o país opção política, mas eu fiz uma consideração... Que eu acho que o país fez uma outra observação que parece que fomos nós, o PSDB e a oposição, que pintou o país de azul de um lado e a vermelho. Não fomos nós, não. Não, quem fez isso foi jornais. Então, isso foi imprensa. Isso não foi elite. Agora, mas a elite não é o PSDB. Eu falei elite PSDB. Leia os principais analistas políticos da Folha de São Paulo, do Jornal do Brasil, do Estadão, sabe? E observe qual é a análise que se faz hoje. O divisionismo brasileiro, se é que ele existe, eu acho que ele está sendo aprimorado. Quem construiu isso foi o PT. Quem fala do nós contra eles é o PT. Excelência. Quem fala de pobre contra rico é o PT. Excelência, uma parte. Isso é o PT que promoveu isso ao longo da sua particular história. E no poder está fazendo pior. Excelência, o poder faz pior. Aliás, vereador, eu vou te dar uma parte, faço questão de ouvi-lo. Mas vamos recordar um pedaço da campanha eleitoral. Marina Silva fala de autonomia e independência do Banco Central. O programa do PT a seguir mostra a Marina Silva retirando comida da mesa do povo pobre. Olha só o que o PT conseguiu promover durante a campanha eleitoral. E dizendo que a autonomia e independência iria implicar no futuro governo da Marina no aumento da taxa de juros e em entregar o Brasil para os banqueiros. Primeira ação do governo da Dilma reeleita é indicar um banqueiro para ser ministro da Fazenda. Que recusou. Que recusou. Não é maluco? Ele sabe que vai enfrentar? Às vezes nós temos as divergências políticas, mas não pessoais. Eu queria dizer para Vossa Excelência, o mapa se dividiu assim, na minha pensa. Simples e fácil, vereador Luiz Emanuel, simples e fácil. Aonde o Brasil tem educação, escolheu um lado. Aonde o Brasil, não é o povo mal educado não interfere que eu estou falando. Aonde o povo tem menos informação, a educação, não é povo é mal educado não, pelo amor de Deus. Aonde a educação, ela flui mais, não é isso? Que Vossa Excelência que é professor. Onde tem mais qualidade, pô. Onde tem mais qualidade, onde chega, escolheu um caminho. O outro, escolheu outro. Aí o PT e Lula, às vezes, se a Vossa Excelência fala que a gente até porque a gente começa a aprender. Um cara que vai, como o presidente Lula, mete o cacete de tudo quanto é jeito, chama de tudo quanto é jeito, que é contra o pobre, que é contra isso, que o PSDB vai tirar. E vai dormir no Copacabana Palace depois,
É a esquerda caviar. E a elite essa é a famosa esquerda caviar. E a elite quem é? A elite é a direita. É aquele que vai dormir num apartamento de classe média ou aquele que vai dormir no Copacabana com 500 metros quadrados, comendo caviar, tomando coisa? Tenha paciência, é isso. Por quê? Porque o cara que é educado, professor, vou te chamar professor, quem tem educação na cabeça, viu aquilo, jamais votou no outro lado, votou do lado de cá. Eu quero encerrar, me dá mais 20 segundos, 30 segundos, só para encerrar, mas dizer o seguinte, repito, eu entendo o vereador Fabrício Gandini, até porque o cenário que se montou após o dia 26 é outro. É outro cenário. A eleição da Dilma, na verdade, ela repagina algumas ações políticas e os atores vão se posicionar. Então, faz parte do jogo político. Agora, não reconhecer que a divisão, se ela existe no Brasil, ela foi promovida pelo PT ao longo desses anos, é um absurdo. Porque o PSDB, ele é acusado de ser uma péssima oposição. É o contrário. É de não bater, é de não agredir. É o contrário que está sendo dito. Agora o PSDB está passando como algoz, coitadinha da Dilma, uma mulher frágil, ela não era o coração valente, não pode ser atacada, não pode ser construído um novo episódio a partir de uma nova relação. Será? Não tem mais jeito. O coração dela continua valente. Continua. Ela vai ter, aliás, ela vai precisar de um bom coração para suportar o que está por vir. Pode ter escrevido isso aí. Beleza. O coração dela tem que estar em dia. Aliás, ela tem o melhor cardiologista do Brasil, que é privado e está lá no instituto mais caro do Brasil. Ela não usa SUS. É por isso que ela não pode ficar falando de elite. Ela tinha que estar usando o SUS para cuidar do coração. E não hospedar o grande hospital lá em São Paulo. Assim, para encerrar... A Vossa Excelência, aquilo que eu falo aqui, que tem um pastor que fala assim, vem que eu te curo, vem que eu faço aquilo, mas quando ele passa mal, ele vai lá para o hospital lá em São Paulo, como é que é o hospital Aston, beneficência portuguesa. Ele, que é o pastor que cura, ele vai para a beneficência, eu que estou na cadeira de roda, ele vai fazer um andar, haja paciência. Vereador Fabrício Gandini, não é provocação, só quis fazer um contraponto aqui, respeitando o novo posicionamento de Vossa Excelência em relação ao PT. Vereadora Neuzinha, se a vereadora puder me dar uma parte. Vou liberando logo a parte. Só rapidamente, só justificar, vereador Luiz Manuel, não existe novo posicionamento. Existe eu não acreditar que o Brasil foi dividido nessa eleição dessa forma. Mas era o que eu estava discutindo. Quando eu falei de elite, eu não citei em nenhum momento, se você pegar minha fala do início ao fim, mexer de cabeça para cima, eu não falei em PSDB uma hora nenhuma. Então, Vossa Excelência talvez vestiu a carapuça e achou que eu estava falando do PSDB, mas pode ver o vídeo. Okay. Vereador Neuzinha. Bom, eu não vou falar de partido, eu acho que tenho que falar do projeto, mas eu fico a pensar, junto à população, seguinte, eu entendi, quando eu comecei, eu cheguei, o nosso presidente estava falando, eu me fiquei um pouco perdida, porque no meu entendimento, essa divisão do país, ela veio a esses últimos 12 anos, no meu entendimento. Quando a gente começa a falar que elegeu uma pessoa do povo, dá uma impressão de que o outro não era do povo, na primeira eleição. A divisão da população também vem na divisão com o aparecimento, vereador Zezito Maia, de vários segmentos. Quando você começa a criar tantos segmentos no país... Vereador, só para... Fica à vontade, mas sem comentar. Só para vocês não ficar curiosos, nós estávamos rindo, vereador Luiz Manuel. Toninho falou o negócio de roda, que existe o Saci, que ele foi caçar o Saci, deu um assovio, os cachorros não entraram na casa, aí nós íamos embora, por isso que eu ri. Então tá, os sacis. Quando hoje o país tem várias lutas por segmentos, movimento do negro, movimento do branco, movimento LGBT, movimento, né, e tudo isso faz dividir a nação, a gente fica preocupado com isso. E eu observo, vindo aqui no projeto, vereador Rogerinho, desse cadastro, parabenizo Vossa Excelência, em 2013 foi sancionada uma lei, em maio, né, dia 8 de maio, que, olha, observe nós, é assegurada uma concessão de aposentadoria para uma pessoa com deficiência nas seguintes condições. Com contribuição de 25 anos para homens, 20 anos para mulher, uma pessoa com uma deficiência grave. Tem que ter contribuído o homem 25 anos, mulher 20 anos. Com uma deficiência moderada, o homem tem que ter contribuído 29 anos. E a mulher, 24 anos.
E para uma deficiência leve, o homem, 33 anos de contribuição e 28 anos de contribuição. Quando ele não contribui esse número de tempo, ele consegue o BPC. Mas o BPC, de 6 em 6 meses, ele tem que ter o laudo, tem que passar pela perícia, senão ele não fica no BPC, ele sai do BPC. E a diferença é que o BPC, a pessoa faleceu, não fica para um filho, não fica para ninguém, então ele não consegue a aposentadoria. Isso é uma lei que foi feita. Então, os deficientes perderam muito. Perderam muito. Algumas coisas que se dão com a direita, se tira com a esquerda. Diminuiu o IPVA. Hoje, o humilde, ele consegue sim comprar o seu carro, mas não diminuiu o imposto nem de gasolina, nem de pneu. Não se tem lugar para estacionar, então aumentou o número de multas, porque se você estaciona em lugar irregular, você é multado. E é lógico que quando foi feita a Rua do Jaburu, por exemplo, ninguém tinha carro, hoje todo mundo tem um carro. Todo mundo estaciona na rua, ninguém tem lugar de estacionar um carro. Então, na realidade, se diminuiu o IPI para a população adquirir a geladeira, mas aumentou a energia. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo é tão de graça assim. Mas voto com Vossa Excelência. Mais algum vereador gostaria de discutir a matéria? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. Vai liberar agora. Não é urgência, não. É regime de lei. Pode continuar? Mais algum vereador? Tentando que excelência, mas está com problema aqui. Será que travou? Vou encerrar a votação. Apesar de que o vereador... o vereador Rogerinho votou. Está aqui. Achei que ele tinha se ausentado. 11 votos sim, matéria aprovada. Projeto de Lei 483/2013, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que dispõe sobre a Semana dos Jogos Esportivos para Deficientes da Outras Providências. Comissão Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Comissão de Finanças pela aprovação com emenda. Comissão de Esporte e Lazer pela aprovação com emenda. Votação Maria Simples. Matéria em discussão. Ser encaminhada. Em votação. Com emenda, hein, vereadores? Vou votar contigo, porque você é meu amigo, eu jamais votaria contigo. Mais algum vereador? É, coisa rápida. Mais algum vereador? Encerrada a votação. Dez votos sim. Matéria aprovada. Projeto de Lei 65/2014, de autoria do vereador Rogerinho, que cria o Programa Municipal de Educação Professor do Ano. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, de Finanças foi pela rejeição da matéria e a Comissão de Educação pela aprovação. A votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Encaminhar. Votação. Rogerinho, eu sinto muito, Rogerinho. Eu sei. Comissão de Finanças votou pela rejeição. Tá aí, eu vou contra o Zezito. Fui eu que votei. Mais algum vereador vai proceder à votação? Encerrada a votação. Sete votos sim, 3 abstenções. Aprovada a matéria. Projeto de Lei número 502/2013, de autoria do vereador Rogerinho, que dispõe sobre a Semana do Desconto do Material Escolar e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela constitucionalidade com emenda, a Comissão de Educação pela aprovação, Comissão de Finanças pela aprovação com emenda. A votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Pode ser encaminhada em votação.
Encerrada a votação. 10 votos sim, matéria aprovada. Projeto de lei 471, também do vereador Rogerinho Pinheiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de vídeo educativo no início das sessões de cinema, de peças teatrais e outros eventos culturais realizados no município de Vitória e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela constitucionalidade, Educação pela aprovação, Cultura e Turismo pela aprovação. A votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Ser encaminhada em votação. Senhor presidente, o vereador Nami falou que vai comprar um gato para dar para Davi. Porque o gato tem 7 vidas, para ele cuidar da vida do gato, quem vai cuidar da vida dele, não é isso? Mais algum vereador? Encerrada a votação. 10 votos sim, matéria aprovada. Projeto de lei 103/2014, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que dispõe sobre a fixação de aviso informativo nos cartórios de registro de imóveis imobiliários com sede da cidade de Vitória. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela constitucionalidade, Defesa do Consumidor e Fiscalização de Lei pela aprovação, Comissão de Finanças pela aprovação, Políticas Urbanas também foi pela aprovação. Matéria em discussão. Vai ser encaminhada. Em votação. Mais algum vereador? O vereador Davi vai fazer a votação? Vai proceder a votação? Encerrada a votação. Onze votos sim. Matéria aprovada. Projeto de lei 173, o último da pauta, 2014, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que denomina escadaria Odete Nunes da Rocha, logradouro público situado no centro de Vitória. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela constitucionalidade. Votação maioria simples. Matéria em discussão. Para ser encaminhada em votação. Mais algum vereador vai proceder à votação? Vereador Neuzinho. Vereador Anderson Marinho. Matéria encerrada, votação. 11 votos sim, matéria aprovada. Sendo esse o último projeto da nossa pauta, nós vamos encerrar a presente sessão e convidar todos os vereadores para a próxima, que será amanhã, às 16 horas, para a ordem do dia, o que mais ocorrer. Obrigado a todos. Está encerrada a presente sessão. Veja aqui, né?